Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar, dar dicas, na verdade, de como aproveitar o seu tempo de leitura. Porque é impressionante como tem determinadas épocas, determinados dias, que você parece que não consegue render em absolutamente nada, assim, no que diz respeito à leitura. E isso é muito mais a minha realidade, por exemplo, das duas aqui, do que a realidade da Fernanda, por exemplo. Porque como eu tô estudando, e tô fazendo mestrado, tô lendo, tô produzindo muita coisa, tem dias que eu tô muito cansada pra ler. Porém, uma coisa que eu notei é que mesmo assim, quando eu tô cansada, você lê um livro de ficção que você quer ler, é impressionante. Por mais que seja mais leitura, dá uma aliviada na cabeça. Parece que dá uma descansada, né? E existem várias formas que você pode aproveitar um pouco, assim, o seu tempo para você poder ler mais. Bom, porque o que acontece é que às vezes também você chega em casa cansado e você não quer ler, você quer descansar, você quer desligar a sua cabeça. Só que quando você lê um livro que você realmente quer ler, que você tá interessado... Isso te ajuda a descansar. Você acha que, nossa, eu tô lendo, não vou ficar mais cansado. Não fica, você fica muito mais animado. Inclusive, na época, assim, que a gente tava fazendo TCC e tudo mais, a gente, assim, né, porque eu fiz depois dela, mas a gente apresentou junto. Enfim, não apresentamos junto. Mas na época que eu tava fazendo TCC, eu tava lotada de trabalho, eu tava lotada de coisa pra fazer, e a cabeça, assim, parecia que não tava dando certo. Aí eu falei assim, não, eu vou ler um livro que eu quero ler, e é isso aí. E aí eu comecei a ler, gente, parecia que assim, eu tinha dado uma renovada em mim mesma. E às vezes você chega e fala assim, nossa, mas eu tenho muita coisa pra fazer, eu não tenho tempo de ler. Então, aqui vão as nossas dicas. Primeira, você pode estabelecer um tempo determinado para você ler. Ou então, um número de páginas ou capítulos que você quer ler por dia. Eu, por exemplo, eu tô tentando, como eu passei assim por uma ressaca literária federal, o que eu tô tentando fazer é ler um pouquinho antes de dormir. Não só porque a minha cabeça viaja na leitura, mas também para tentar ficar longe do celular e conseguir dormir melhor. No caso de determinar um número de páginas que você quer ler. Eu tava fazendo isso com um livro que eu achei que às vezes não ia dar tempo de terminar de ler até o final do mês, e na verdade eu li super rápido. Que, por exemplo, se você determina assim, não, eu vou ler pelo menos 50 páginas no dia, eu vou ler... Que seja 10 páginas. Sabe, se você começa a pegar, assim, 10 páginas, ou então fala assim, não, eu vou ler um capítulo por dia, já é alguma coisa, porque você, assim, você pode não ler, né, se você decidir que você, naquele dia, você não quer ler, mas, assim, se você faz aquele esforço contínuo de ler um pouquinho por dia, você consegue adiantar a leitura e você, às vezes, até acaba encontrando, assim, um pedaço do livro que te prende e você lê mais. Outra dica que a gente vai dar também é aproveitar o seu tempo no trânsito, principalmente se você anda de ônibus. Gente, quem anda de ônibus sabe, parece que a vida vai passar enquanto você está sentado naquele assento. Se você estiver sentado, né? Parece não. A vida passa dependendo do ônibus que você pega. Dependendo do trajeto que ele faz também. Ainda mais quando tá trânsito e assim tá tudo na parado. Na hora do rush. Tá tudo parado. Gente, a melhor coisa que você pode fazer é pegar um livro e ler um pouquinho. Você pode até falar assim, nossa, mas eu fico enjoada enquanto o ônibus tá andando e aí você não queira ler. Tudo bem. Mas quando o livro tá parado, quando o trânsito tá parado, você pode ler. E assim, ajuda muito. E eu li bastante, assim, entre aspas, na época da faculdade, passando muito tempo no ônibus. Assim, eu tenho esse problema que eu não consigo ler quando tá em movimento porque eu realmente fico enjoada. Mas aí, o que você pode fazer também? Existem aplicativos que fazem a leitura, sabe? Que você pode ouvir audiobooks, mas tem também aplicativos que fazem com que eles leiam aquilo que já tá escrito. E o mais famoso que a gente conhece é o Audible, que é da Amazon, se eu não me engano. E você ouve vários livros por esse aplicativo, você pausa, você pode colocar no carro, com Bluetooth. É muita tecnologia que te ajuda, sem contar que, assim, eu acho que o próprio Google tem uma ferramenta que é para ler o texto que tá lá. Às vezes você não quer ficar lendo, mas você pode colocar um fone de ouvido e ele vai lá e fica lendo. Até mesmo para fazer tarefas dentro de casa, limpar a casa, organizar um armário, alguma coisa assim, você pode ler. E nós vamos deixar aqui nas descrições outros aplicativos que você possa aproveitar o seu tempo ouvindo. É. E outra dica também que a gente tem é
não estabelecer metas rígidas. Porque quando você estabelece metas rígidas, às vezes você pode se sentir pressionado e aí você fala assim, eu não sei se eu quero fazer isso mesmo, eu acho que foi de momento ou coisa parecida. Você fica na dúvida. Ainda mais quando você vai estabelecer, não, eu quero ler esses livros aqui durante o mês. Eu, por exemplo, não consigo fazer isso porque eu me sinto pressionada a ler e aí eu não vou querer ler de jeito nenhum. Então, o que a gente acha que é uma boa ideia é você escolher aquele livro que brilha pra você. Essa expressão do livro que brilha é de uma amiga nossa do Clube do Livro, na verdade, e... Da Luciana. Mas assim, dá muito certo, sabe? Às vezes você tá olhando assim na estante e fala assim, gente, eu não sei que livro que eu vou ler, porque eu sei que eu quero ler, mas eu não sei o que eu quero ler. Aí você, de repente, bate o olho num livro que você fala assim, gente, eu sempre quis ler aquele livro, eu não sei por que ele tá parado há tanto tempo. Sabe? Pega ele e leia. Ou então um livro que você acabou de comprar, que você tá muito empolgado, já aproveita e já lê ele antes que passe o fuzuê, sabe? Aquela vontade louca de ler. Ou então, quando a gente diz que o livro brilha, é não aquele livro que tá parado na sua estante há um tempo, porque às vezes você realmente não quer mais ler esse livro. E a gente até recomenda que você se desfaça desse livro pra você ter mais espaço e atrair mais livros novos, né? Mas o que eu ia dizer é que quando um livro brilha pra você, é quando você olha pra aquele livro, lê aquela sinopse e fala assim, gente... Nossa, eu quero ler esse livro. Aí você para e pensa, nossa, mas eu falei que eu ia ler tais livros. Você não quer ler? Não leia, gente. Lê o livro que você quer ler. E assim, quando você pega um livro e fala assim, nossa, eu preciso ler esse livro, eu quero ler esse livro, e você tá com ele nas mãos, gente, é maravilhoso, sabe? Você lê, provavelmente você vai ler mais rápido, porque você tá naquela adrenalina toda de precisar ler e tudo mais. E se é um livro que você queria ler, provavelmente ele é um livro que vai te prender. Então, essas são as nossas dicas para vocês aproveitarem mais o tempo de leitura e lerem melhor também, né? E a gente queria saber se vocês têm mais alguma outra dica, assim, do que a gente pode fazer para melhorar o nosso tempo de leitura, assim, para poder aumentar o número de livros que a gente consegue ler. E também desejar para vocês umas ótimas leituras para esse ano, porque agora tá chegando época de voltar à escola. Gente, voltar à faculdade. Vai voltar tudo, você vai ficar todo atarefado, mas não desista de ler. Não desista, porque faz bem e distrai muito. Ainda que você esteja cansado de ler, distrai. Distrai, é impressionante. Então, é isso. Um beijo pra vocês. E até a próxima.